bom dia, bom dia. Mais um dia, né? Mais uma madrugada. E aí, imperadores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos entrando no nosso 50 dias, né? 50º dia de leitura da palavra. São quase 2 meses aí, né? Bom dia, Claudinha. Seja bem-vinda, Claudinha. E nós entramos no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Deuteronômio, né? Então, o primeiro livro da Bíblia foi o Gênesis, o segundo foi o Êxodo, o terceiro foi Levítico, o quarto foi Números e o quinto Deuteronômio, né? E aqui nós continuamos falando de Moisés ainda, né? Agora da transmissão do poder. Na verdade, da liderança, do poder não, da liderança, tá? E hoje vai ser incrível, nós vamos falar sobre a lei do grande impulso, né? Todo líder precisa ter um grande impulso, né? Isso lá em Neemias nós vamos ver muito bem sobre isso, que é a lei do grande impulso, o que é que aconteceu com Neemias. Mas aqui nós vamos já adiantar algumas coisas sobre a lei do grande impulso, tá bom? E para a gente começar, vamos começar com a nossa oração, falando assim: inclina a tua cabeça para baixo e ora comigo assim. Pai amado, querido, em nome do teu filho, o Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Pai, abre entendimento e sabedoria, faça o que nós entendemos a tua palavra, meu Pai. Que a sua palavra seja boa, agradável para nós, meu Pai, que nós possamos compreender, entender, né? E que não seja um enigma, meu Pai, mas que seja uma palavra fácil de entendimento, e que esse entendimento venha do Senhor. Ó Pai amado, peço que o Senhor venha agora desbloquear aquelas pessoas que estão com insônia, ansiedade, depressão, né? Pessoas que têm pensamento de suicídio. Desbloqueia essas pessoas, meu Pai, libera elas, meu Pai. Faça com que os pensamentos delas voltem para o Senhor. Ó Pai amado e querido, eu te agradeço, meu Pai, por todas as famílias, meu Pai, por todas as famílias que não têm conhecimento da Tua Palavra. Dá-nos entendimento, meu Pai, para que possam entender a Tua Palavra. Oh Pai amado, que eu te agradeço pelo dia, meu Pai, pelo dia domingo com a família. Peço por tudo, meu Pai, e desde já, eu já agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, meu Pai, pela vida, por hoje chegarmos aos 50 dias fazendo live de madrugada, né, lendo a Tua Palavra, chegando no 5º livro, né? Então, Pai amado, que eu te agradeço por tudo, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai. E abre agora o entendimento para que a Tua Palavra seja boa e agradável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Graças a Deus. Amém? E aí, imperadora? E aí, Claudinha, preparada? Preparada para mais uma leitura da palavra? Está acompanhando? Então nós vamos agora continuar, né? Nesse livro de Deuteronômio, Moisés está lembrando para os que estão, porque todos que vão entrar na terra prometida não passaram pelo que os anciões, os antigos passaram. Então Moisés está relembrando o que aconteceu para que eles não errem, não caiam em tentação, tá bom? E aqui ele está agora na jornada de Cádiz até Zered. Vamos entender. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte, ordena ao povo, dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. E eles terão medo de vós, portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não os dareis da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por possessão a montanha de Sair. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais. Comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto.
estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, e coisa nenhuma faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, e de Elate, e de Ezion-Geber. Viramos-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei-ar em possessão aos filhos de Ló, os Emins. Dantes habitavam nele povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados refaíns, como os Anaquins, e os moabitas se chamavam Emins. Os oreus também habitavam outrora em Seir. Porém, o filho de Esaú os desapossaram e o destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles. Assim como Israel fez a terra da sua possessão que o Senhor lhe tinha dado, levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim, passamos o ribeiro de Zered, o tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos. Olha para vocês verem quanto tempo demorou de fazer uma travessia pequena. 38 anos. Até que toda aquela geração dos homens da guerra que consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara, também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. 38 anos que demorou para eles atravessarem de um lado para o outro a travessia de Ar e Arnon. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás por Ar pelos limites de Moabe e chegarás até defronte dos filhos de Amon. E não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Dantes habitavam nelas Refaíns, e os amonitas lhe chamavam Zazumins, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e este, tendo desapossado, habitaram no lugar deles, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os homens. Os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam em vilas até Gaza e habitaram no lugar dele. Levantai-vos, parte, e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seon, Amoreu, rei de Esbom, e a sua terra. Passa a possuí-la e contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama temerão diante de ti e o angustiarão. O Senhor, ele está dizendo, né? Olha, os que lá no passado morreram, guerrearam, acabou. Agora vocês vão atravessar e vão seguir as minhas direções. Ó, não mata esse, não mata aquele, esse você vai destruir. Mas antes de você destruir, eu vou deixar eles com medo do teu. Imagina, pessoal, chegar antes de chegar a pessoa, chegar quem é a pessoa, né? Isso é um princípio de liderança. Imagina que os exércitos de Israel não chegavam, mas antes do exército de Israel chegasse no local, chegava a fama do exército.
Olha, vem o exército de Israel com mão forte e não tem quem vença. Então chegava a fama. E por causa da fama do exército de Israel, ficava com temor, medo. Isso que o Senhor está falando. Ó. Quando ouvirem a tua fama, tremerão diante de ti e se angustiarão. Vitória sobre Seom, rei de Esbom. Então mandei mensageiro desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra somente pela estrada, e irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-á por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Então somente deixa-me passar o pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: Eis aqui, tenho começado a dar-te Sião e a sua terra. Passa-o desapossá-lo, para de ocupares o país. Então o Senhor saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, e a peleja, ou seja, em guerra, em Jazã. E o Senhor nosso Deus nos entregou, ou seja, nos deu. E derrotamos a ele e a seus filhos e todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e cada uma destruímos com os seus homens e mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroé, que estava à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele estava, até Gileade. Nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades de região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibiram o Senhor nosso Deus. Então, imagina, o povo de Israel quase não existia pobreza, sabe por quê? Porque eles invadiam, e quando eles invadiam, o Senhor entregava, e tudo que era de posse de animais, ouro, prata, eles podiam pegar. Então havia muita riqueza com eles. Porque o despojo da guerra era muito poderoso. E eles ficavam com ele tudo, tem noção? Então, eles foram acumulando fortuna em cada cidade que eles passavam. Vitória sobre Og, rei de Bazã. Deuteronômio 3, tá? Depois, nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: Não temas, porque a ele e todo o seu povo e sua terra dei na tua mão, e far-lhes como fizeste Seom, rei dos amoreus, que habitava Esbom. Deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos também, Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e ferimos-lo até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que eles não tomássemos 60 cidades. Toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazã, todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos tomamos. Também outras muitas cidades que eram sem muros, destruímos-las totalmente, como fizemos o Seom, rei de Esbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles dos reis dos amoreus, que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amoreus lhe chamavam Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, e toda Gileade, e todo Bazã, até Salca, e Edrei, cidades do reino de Og,
em Baçã, porque só Og, rei de Baçã, restou dos Refaíns. Eis que seu leito de ferro, não está, porventura, em Rabã, dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento e de 4 a sua largura, pelo côvado comum. Ou seja, meus amigos, aonde eles passavam, Israel, onde eles não liberavam, eles pediam, não liberavam, e eles queriam pelejar contra eles, a guerra existia e a morte existia, e ali eles exterminavam aquela nação. Homens, mulheres, crianças, todos. Só a única coisa que restava era a presa, que eram os gados e o ouro. O resto era exterminado por completo por ordem do Senhor, né? E era até uma estratégia de guerra, porque você exterminando, você evitava de deixar alguém que podia no futuro querer vingar alguma coisa. Exterminava. Destruição da Transjordânia. Tomamo-nos, pois, essa terra em possessão, nesse tempo, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto da Gileade, como também todo Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob, todo Bazã, se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob, até o limite dos Jesuritas e Macatitas, isto é Baçã. E as aldeias chamou pelo nome de Avote Jair, até o dia de hoje, a Maquir de Gileade. Mas aos Rubenitas e Gauditas, desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de limite até o ribeiro de Jaboque. O limite dos filhos de Amon, como também a Araba e o Jordão, Arabã, e o Jordão por limite desde Quinerete até o mar de Araba, e o mar salgado pelas faldas de Pisga para o oriente. Seja bem-vinda aí, Giovana. Bem-vinda, tá? Neste mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor, vosso Deus, vos deu essa terra para possuirdes. Passai, pois, armados, todos os homens valentes adiante de vossos filhos, os filhos de Israel, tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá além do Jordão. Então, ele fala assim, então voltareis cada qual à sua possessão que vos dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passares. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. O Senhor está falando, Josué, é o seguinte: vai acontecer que quando você entrar na terra prometida, vai ter muita peleja, vai ter muita guerra, mas então eu estou te dando aqui, antes de você entrar na terra prometida com Moisés, ou seja, estou fazendo você passar por experiência com o líder Moisés, para que quando você passar diante do Rio Jordão, você não temas, vai para cima, vai sem medo de ser feliz, sem medo de ser feliz, porque eu sou contigo, tá? Eu sou contigo. Então o Senhor está falando: Moisés, fala para Josué, mostra para ele o que estou fazendo. Porque assim como eu fiz aqui com você, eu farei com ele quando nós passarmos o Jordão. E aí é bacana que Moisés, ele faz uma oração para entrar em Canaã. Também eu, nesse tempo, implorei graças ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te, me deixes passar para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Sobe ao cimo do Pisga,
Levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás esse Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e ele fortaleceu, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale de fronte ao Beter-Peor. O Senhor falou com Moisés. Moisés, presta atenção. Moisés, ele quis convencer o Senhor com oração. Ó Senhor, faz com que esse teu servo entre na terra prometida. Mas o Moisés desobedeceu ao Senhor. E o Senhor, ele não aceitou aquela oração de Moisés. Ele falou, basta Moisés, não vamos falar mais nisso. Chega dessa conversa. Você sobe até essa montanha, olha para a direita, esquerda, norte, sul. Você vai ver a terra prometida, mas você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver. Dá ordem a Josué. Ele entra, você não. Isso é muito poderoso, né? Mesmo Moisés, sendo quem era o Senhor, não deixou-lo entrar na terra prometida. E aqui entra a lei do círculo íntimo. Olha para você ver. A lei do grande impulso, desculpa. O impulso, ele é o melhor amigo do líder. Repetindo, o impulso é o melhor amigo de um líder. Depois de derrotar os amoreus, os israelitas chegaram a Bazã. Deus lhes disse que deviam atacar. Tendo já experimentado vitória militar, os israelitas não hesitaram em mais uma vez venceram. Isso levou-os a derrotarem 60 cidades na região. Sucesso produz sucesso. Senhor sincero, seja bem-vindo. Presta atenção, meus amigos. Imagina que, é por isso que todo líder precisa ter a lei do grande impulso. Uma vez que você faz alguma coisa, igual no caso de seja bem-vinda, Márcia. No caso do povo de Israel. Imagina que eles venceram uma guerra, eles passaram e venceram, né? Os amorreus e os amoreus. Eles venceram. Então aquilo criou dentro deles um desejo grande, uma confiança tremenda. Eles falaram assim, poxa, se eu venci os amoreus, então eu vou para cima com pressão. Porque eu vou vencer, todo mundo todo mundo que se levantar contra mim eu vou vencer. Porque não será eu, será Deus comigo. Então deram para eles confiança. Então isso é a lei do grande impulso. Um líder, meus amigos, imagina que depois disso eles venceram 60 cidades, eles tomaram 60 cidades. Isso é a lei do grande impulso para líder. O líder, quando ele faz alguma coisa, ele viu que deu certo, ele não pode parar, ele tem que continuar e no caminho só ajustando. Isso é a lei do grande impulso, né? Então a gente precisa entender essa lei, que essa lei é muito importante, tá? Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumpristes, para que vivais e entreis e possuís a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus. Que eu vos mando, os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós, que permaneceste fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus? Todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda também a tua alma,
que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos das tuas filhas. Não te esqueças dos dias em que estivesses perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e o farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes aos pés do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, e a voz das palavras ouvistes. Porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que o cumprisseis a terra a qual passais a possuir. Então o Senhor, ele colocou regras. Moisés estava falando para ele sobre essas regras, né? É como se ele estivesse fazendo uma despedida daquele povo antes do povo atravessar o Rio Jordão, porque o Moisés ia ficar por ali, ele não ia entrar na terra prometida. Então Moisés estava ensinando, né, o que eles deveriam continuar a fazer. Guardais, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste nos dias em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo. Semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol e a lua e das estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e dê cultos aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha do ferro do Egito, para que sejais povo de herança, como hoje se vê. Então o Senhor está falando: olha, eu apareci para vocês, e vocês não viram minha semelhança, não viram imagem, não viram nada. E por você não ver nada, só o fogo, só a nuvem, não faça imagem nem debaixo da terra, nem o que está no céu. Porque não há imagem que reflete a minha imagem. Porque eu sou a tua imagem. Isso é poderoso demais, né? Se você entender isso aqui, meu amigo, é uma chave violenta. É uma chave poderosa. É uma chave de entendimento poderoso, né? Que você e eu somos semelhança. Não existe imagem no céu, na terra, que possa refletir algo que vai falar assim: não tem. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar. Moisés falando: não passarei o Jordão, porém vos o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos. Não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, e é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhas de filhos, e envelhecedes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizestes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra, a qual passado o Jordão e despossuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, os restareis poucos em números entre os gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses, que são de obras de mãos de homens, madeira e pedra,
que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Delas buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos teus passados, que precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar de vós de algum Deus do meio do fogo, como tu o ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio do outro povo, com provas e com sinais e com milagres, e com peleja, e com a mão poderosa, e com o braço estendido, e com grande espanto, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito a vossos olhos. A ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Deus dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais e escolheu a tua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo, presente e com a sua grande força, para lançar de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir à sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo da terra. Nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos, e depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para o teu todo sempre. Então o Senhor está falando assim, meus amigos, é muito simples. Moisés está falando para eles, olha, eu não vou entrar na terra prometida, mas tu vais. Mas vocês têm que lembrar para os seus filhos, filhas, sua descendência, tudo o que aconteceu no passado. Para que eles lembrem que Deus só existe um, que é o Deus de Israel. Só existe esse Deus. Os outros deuses de pau, de pedra, madeira, símbolos, não valem nada. Porque nenhum desses deuses apareceu como apareceu Deus e falou como falou eles. Nenhum fala. Somente esse falou no deserto. Somente esse, com mão forte, destruiu povos. Somente este fez coluna de fogo na frente, fez nuvem à noite. Somente este falou poderosamente com todo o povo de Israel. E Deus fala, qual outro deuses que existe que vocês falam, que falam? E não existe, meus amigos. Como não existia no passado, não existe hoje. Então, a gente precisa crer mais nas coisas do Senhor. Amanhã nós vamos falar sobre propósito e paixão, caráter, convicções, fundamentos para os líderes e a lei das prioridades. Tá? Nós vamos ficar sobre aqui, amanhã nós vamos fazer o 51º capítulo da palavra. Vai ser forte, né? Nós estamos cada dia avançando mais e as palavras ela vai ficando deliciosa, né? Porque cada vez que eles vão avançando mais, a gente vai aprendendo. Mas serve pra gente hoje, não é isso, né, Claudinha? Então pensa comigo, não há outro Deus senão o nosso Deus. Então vamos orar a Ele, pedir a Ele que Ele venha interceder por nós e para a nossa vida assim, ó Pai amado e querido, Pai poderoso, Pai de mão forte, o Pai poderoso que no deserto falou com todo aquele povo em voz alta, que não tem rosto, que apareceu como se fosse o ar, mas tem como semelhança a minha imagem. Oh, Pai amado e querido, venha, meu Pai, fortaleça a nossa vida, a nossa fé. Dai-nos saúde, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, e agradeço, meu Pai, por ter, e peço que o Senhor, eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pela palavra que fez nos ler hoje, meu Pai.
pelo ensinamento que o Senhor nos deu hoje. Peço por todos aqueles, meu Pai, que estão com insônia, depressão, ansiedade, vontade de suicídio. Livra-os do mal, meu Pai, com a tua mão forte. Livra, meu Pai, de todo mal. Aquela pessoa que não está com vontade ou não tem desejo de dormir, meu Pai, que está solitária, oh Pai amado e querido. Conforta o coração delas, meu Pai. Dai sabedoria a todos que aqui passaram. Entendimento para entender a tua palavra, meu Pai, que a tua palavra é boa e agradável. Oh, Pai amado e querido, faça com que as pessoas, meu Pai, sintam-se incomodados, meu Pai, ao passar por aqui. E que fiquem realmente pessoas líderes, comprometidas, que estão dispostas a ouvir a Tua palavra. Oh, Pai, muito obrigado por essa madrugada, meu Pai. Se o Senhor permitir, amanhã eu farei mais um dia. Será o 51º, ou seja, 51 dias aqui na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu rogo pela minha família, dai-nos saúde, sabedoria, entendimento, visão. Abre os céus, meu Pai, derrama sobre todos, meu Pai, as bênçãos e que há de vir do céu. Desde já eu te agradeço por tudo, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, proteja a nossa mente, meu Pai. Coloque na nossa cabeça o capacete da justiça, a couraça, né? A couraça da justiça. Livra-nos do mal, de todo mal, do homem sanguinário, da bala perdida, da mulher que quer nos cair em tentação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor seja conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Tchau, tchau, Claudinha. Boa noite, imperadores. Fica com Deus e até amanhã.